Os últimos 2 janeiros foram assustadores, e esse também será. Então coloca uma vinheta aí e vamos começar. O Jared Kushner assinou mais alguns adendos aos acordos de Abraão, juntamente com ONGs importantes que estão se comprometendo para a paz mundial. Então, olha só que interessante. Coloca esse vídeo aí, esse aí mesmo. Para vocês entenderem, quando eu trabalhava para Dubai, a gente vendia a montanha russa mais rápida do mundo, em Abu Dhabi, e vendíamos também passeios para conhecer o parque temático da Ferrari, junto com a Fórmula 1, em Abu Dhabi. Então, circuitos internacionais de Fórmula 1 acontecem diretamente nos Emirados Árabes Unidos. Por que que os árabes entraram com tudo no futebol, inclusive agora no Brasil, volta lá, e começaram na Europa? Por quê? Vocês sabem? Porque eles só querem uma coisa: dinheiro. Muito dinheiro. E o Jared Kushner estava lá assinando os acordos e aproveitando para suas primeiras aparições false flag. Um livro está sendo lançado sobre os acordos de Abraão. Na entrevista, o Trump disse que ficou muito chateado com o Benjamin Netanyahu, porque o Benjamin Netanyahu foi o primeiro líder a parabenizar o Biden na sua vitória. Isso tudo é blá, blá, blá. Eu vi os jovens lá no grupo colocando aqui e ali, dizendo, olha só, meu Deus, gente, tenham mais visão. Isso é só um teatro. Tanto que na própria entrevista, o Trump disse assim, eu gosto muito do Benjamin Netanyahu. É só um jogo para agradar o seu público, para quem você trabalha, qual lado da tesoura você representa. Benjamin Netanyahu é muito, mas muito próximo do Jared Kushner. Essas figuras não vão acabar. O Trump pode até morrer. O Benjamin Netanyahu e o Jared Kushner e a Ivanka, eu já falei isso aqui entre linhas, porque é meio pesado de dizer, eles podem se unir na última hora, na medida que o Trump vai envelhecendo, o Trump vai enlouquecendo, porque o Trump também é uma pessoa muito desequilibrada. Além dele seguir fielmente o que ele tem que seguir, ele tem seus desequilíbrios, como o Bolsonaro. E aí é possível que, no momento certo, o genro, a filha, o Bibi e tantos outros se unam para trair o próprio pai e o próprio sogro, tirando-o da cena. E é o que provavelmente vai acontecer. Só estão esperando o momento certo. O fato é que eles continuam ali. E o que mais me chamou a atenção nesse cenário é uma matéria do The Jerusalem Post essa semana, presta bem atenção, dizendo que não importam os governantes que estão no poder, nem dos Estados Unidos, nem de Israel. Porque o jogo do poder, o acordo entre eles, sionista, não depende de figuras políticas. Independentemente de quais sejam as figuras, suas caricaturas, suas personalidades, o que importa é que os Estados Unidos e Israel têm um acordo soberano que nenhum presidente e ministro pode romper, quebrar ou deixar de seguir. Uma agenda que qualquer ministro que rompa, que não siga, é retirado. Ponto. Então, nunca olhem para figuras políticas, para o temperamento, para as palavras, para quem está no poder. Olhem para os acordos. Os acordos continuam lá. O repasse de bilhões e bilhões dos Estados Unidos para Israel continuam lá. Vou dar um exemplo para vocês. O Irã tem, Altair, 10 bilhões de dólares para defesa militar. Israel tem 20 bilhões e meio. E, na verdade, não tem 20 bilhões, tem muito mais. Mas esse 20 é o declarado para que não fique injusto, para que não haja uma discussão global de privilégio. E assim, cada vez que o Irã sobe seu potencial,
os Estados Unidos tem a legalidade, o pretexto para dar mais dinheiro e mais munição. Entenderam? Cada vez que os inimigos de Israel sobem, Israel ganha mais dinheiro e mais arma. Sempre tendo o dobro, sempre tendo o dobro, sempre tendo o dobro, sempre tendo o dobro. Não importa quem, quando, como. Entenderam? Pronto. Então, quem é que ganha o campeonato? O Atlético Mineiro, o Flamengo, o São Paulo? Quem tem as melhores contratações? Quem tem mais dinheiro? Tudo é dinheiro. Ponto. Vem um false flag aí. Um false flag que eu já falei que foi o maior vexame do Biden. Como pode? Perguntar. 500 mil de soldados afegãos se entregarem, não lutarem até a morte por seu país. Mentira. Como pode um presidente fugir? Mentira. Como pode os Estados Unidos sair de uma forma constrangedora, deixando pessoas morrendo, pessoas que caíam dos aviões, numa saída atrapalhada, que já aconteceu no passado, sempre o mesmo plano, Ouroboros, e deixando todo o armamento pesadíssimo nas mãos do Talibã? Como pode? Desde aquela época, se você voltar aqui na lista de reprodução, você vai ver que eu vaticinei que isso era o quê? Um false flag. Por que um false flag? Agora, esse vídeo da Sputnik vai deixar mais claro o porquê do false flag. Coloca aí. Soldados do Talibã foram filmados realizando treinamento militar na província afegã de Rust, na quarta-feira, 8 de dezembro, onde criar uma força militar organizada e bem treinada, capaz de competir com as forças de outros países. Ou seja, qual sempre foi o plano, Henrique Gabriel e Yara Aquiles? Qual sempre foi o plano, José Raimundo? Se não é armá-los, usá-los de tão bocas de burro que são, que eles sempre caem. Você sabe que quando você vê uma pessoa que tem um defeito incontrolável, você querer usá-la é a coisa mais fácil que existe. Vamos supor alguém que é viciada. Você usa ela ou não usa? Quem lembra das séries 100 que tinham aqueles homens viciados, que eles ficaram viciados em droga, e aí por droga eles faziam qualquer coisa? Quem lembra? Quando uma pessoa é completamente sem domínio próprio em uma determinada área, o que é que os senhores do mundo podem fazer? Usá-los para o que quiserem. Essas pessoas são fanáticas religiosas. Pessoas fanáticas religiosas são igual drogadas. Elas são usadas. Os religiosos podem fazer o que quiserem com elas. Percebeu? Então foi só deixar a arma na mão deles que adivinha? Adivinha? Vamos construir um exército mundial para enfrentar os Estados Unidos. Oh, que coisa mais linda. Tá vendo? Qual é o plano, então? Deixá-los crescer. Eu não sei se vocês... Quem aí já criou lactobacilos vivos em casa ou tem? Quem tem algum bichinho em casa que você cria? Uma criação que você domina completamente a quantidade. Quem aí? Percebe? Então, tudo que você tem de criação, o pessoal aí que é da fazenda, da chácara, do sítio, tudo você vai criando de acordo com o seu controle. Sabe, com satélites, com drones, esse Talibã é tão simplesmente analisado dia a dia com infiltrados dentro, o que eles têm de armas, quantos soldados, o que eles estão fazendo, qual o potencial deles, todos os números do que eles estão fazendo está registrado. Lactobacilo, gente, é só para mostrar para vocês que todo dia tem uma análise de dados, de quanto de arma, quantos soldados, eles têm tudo, seja por drone, seja por satélite, seja por infiltrados. Então, o Talibã são bichinhos cuidados, programados, que seguem fielmente a programação deles. Só que os lactobacilos valem muito mais do que o Talibã. Por quê? Porque o lactobacilo é um mentecapto, criado por Deus, programado com limitação. Agora, pelo santo amor de Deus, são seres humanos. Aí você vê o que o sistema religioso faz com uma pessoa, Altair. Destrói o cérebro da pessoa para que ela seja usada para o que eles quiserem. Não pensam. De tanto que não pensam que os Estados Unidos está seguro, o sionismo está seguro em relação ao que está acontecendo lá.
Qualquer um de vocês jamais deixaria um inimigo assim. É ou não é? Vocês não deixariam armas na mão de alguém, do inimigo baixo, dizendo, não, deixa que cresça, depois eu destruo que eu tenho planos. Vocês não fariam isso, né? Eles fazem, sabe por quê? Porque eles têm um entendimento de que o controle daquelas vidas é certeiro. Sabe, a convicção do que é domínio mental. Aquelas pessoas estão crescendo, o Talibã está crescendo, vai lá e marca. O Talibã está crescendo, quando chegar o momento que eles tiverem os dados de como esse Talibã está recebendo ajuda do Irã, recebendo ajuda de outros tantos, aí vai chegar o momento exato de atacar, não o Talibã, não de tomar o Afeganistão de novo. Vocês entendem? Mas de uma guerra declarada que começa com o Talibã, como a gente já viu lá desde 2001, essa história de G mais AG igual a NG, essa história já se repetiu tantas vezes, de uma última invasão, e não se assustem se esse não for o plano exato para arrebentar com o Irã de vez, usando como pretexto o Afeganistão, o Irã e todos os inimigos de Israel, seja a última cartada. Então é importante que eles cresçam, porque os senhores do mundo aprenderam com Deus como agir. Sabe o que é isso? Isso é estudo, Maria do Carmo, da sextra e Aquiles. Isso é aprender a usar a sextra, serpentizando. Vocês já viram como é que Deus faz? Deus faz a mesma coisa. Deus deixa um reino do mal crescer. Deus deixou o Egito crescer, Deus deixou a Babilônia crescer, Deus deixou Israel crescer, Deus vai deixando. Deus faz igualzinho, ele deixa. Ele dá corda, ele dá arma, ele dá tudo. Na hora certa, ele age. Então, Israel aprendeu como fazer isso com os homens. Bom, vamos ali nas matérias, antes do vídeo. Eu tenho umas coisas que eu separei para vocês aqui, muito especiais, como sempre, toda segunda. Olha só essa matéria que o Samuel Lucas trouxe para nós. Vocês deveriam estar, assim, muito felizes, se é que não deveriam estar emocionados, sinceramente, com matérias como essa daqui. Viu, José Raimundo? Sabe o que diz essa matéria da CNN? A maior empresa de cores, de tintas do mundo, Pantone, anunciou a cor do ano de 2022. E detalhe, eles nunca anunciaram dessa forma. Eles disseram que eles precisam fazer isso e que é a primeira vez que eles têm que se pronunciar. Então eles disseram que a cor de 2022 é roxo, é violeta, porque simboliza o futuro e a modernidade. Da fidelidade e constância do azul, dextra, direita, com a energia e a emoção do vermelho, sextra, tesoura, sinistra, esquerda. A mistura dos dois, segundo eles, depois da fidelidade da tesoura e da constância, chegou o momento do roxo. Então, a partir de 2022, a maior empresa de cores do mundo está dizendo que a cor do mundo agora é roxa. E vocês deviam estar comemorando, felizes, porque mais um vaticínio meu se cumpre quando eu disse que as últimas cores serão política, verde, religiosa, espiritual, filosófica, roxa. A cor da síntese, a cor depois do ciclo recíclico, que você fecha o ciclo. Eu ensinei lá em Criciúma ontem, que ou você tem o delta, onde você tem tese, antítese e síntese, aqui o roxo. Ou você pode usar o círculo. No círculo, você pode então simplesmente ter o ciclo, encíclico, recíclico. Tudo na vida é assim. Você tem uma visão sobre as coisas, depois outra visão, e depois você sintetiza. Então o mundo está preparado para isso. O mundo está preparado para o roxo. E o verde? Vamos ver? Essa é, detalhe, a maior empresa de cores do mundo. A Pantone. Maior empresa de cores do mundo. Eles estão ligados. Eles têm entendimento X. Eles sabem o que eles estão falando. Né? Sinal que eles sabem das coisas. É ou não é? Muito bem. Bom, além disso, olha o que está escrito aqui.
Parece que passamos a um reequilíbrio com o quê? A mesma matéria da Pantone. Com o Verde. a conexão Verde. com a intuição, conexão do verde com o quê? Roxo. E o que o roxo tem a ver com o verde? Roxo. Eu falei isso daqui, que está se cumprindo agora, que tem muita gente que não valoriza, mas um dia vai valorizar, né? Um dia vai valorizar a filosofia X, o AC, o X. Prefere valorizar a profecia e pastor, né? Prefere valorizar padre, né? Prefere valorizar tarô, zodíaco, astrologia e signo, né? Tá bom. Só que eu vou te avisar uma coisa, ninguém viu isso no mundo. Mas se você voltar meus vídeos, eu estou falando de verde e roxo já faz muitos anos. Tá aqui, ó. Esse é o sinal do surgimento da bruxaria. O que é bruxaria, gente? Magia, entendimento. Astrologia e de todas as mágicas. E, finalmente, o coral, que é quente e convidativo. Se você observar, a Globo pagou também pessoas para, como todo ano, melhorar a sua logo. E a logo dessa vez na Globo está completamente verde e roxo. A nova logo da Globo tem todas as cores cintilantes, fortes, o azul, o amarelo, todas, as 7 cores, mas com destaque do roxo e do verde, perceba. Tá vendo? Só um ex entende por quê, né? Tanto que eu falei do Papa, pelas minhas contas, a média de um pontificado é 7,3 e sempre foi tesoura. 7,3 para a direita, 7,3 para a esquerda. Certo? Sempre teve um Papa 8 anos de esquerda, 8 anos de direita. Já era para o Francisco ter caído ano passado. Essa matéria que saiu disse que o Papa está perto da morte, que ele tem uns problemas de saúde muito graves e que ele não vai passar de 2022. Que ou ele morre, ou ele não terá condições físicas para continuar. E aí, qual Papa vem que eu tenho vaticinado? Vocês viram que o novo primeiro-ministro, no lugar da Angela Merkel, na Alemanha, é de esquerda, para apertar a Rússia através da OTAN. E esse é um outro assunto muito grave que eu vou entrar agora. Então, este ano nós temos o verde e roxo. Será que teremos um Papa de direita ou um Papa síntese? Será que continua a tesoura Lula-Bolsonaro ou vem uma síntese? Será que o mundo está preparado, enfim, para a síntese? Porque quando houver síntese, verde e roxo, está na hora de quem? Eu não gosto desse termo anticristo. Na verdade, quem vai aparecer é quem? O Messias dos judeus. O tão aguardado Messias dos judeus. E aí, meus amigos, quem não acredita mais em Jesus, que está na desfé do descristianismo mundial, como está acontecendo na Europa em muitos lugares, vai se ferrar. E quem está aí, ó, em igrejas, crendo sem entendimento, também vai se ferrar. Bem ferrado. Porque os próximos eventos vão deixar as igrejas em colapso. As igrejas não estão preparadas para o que vai acontecer de fato. Muito bem? Então vamos mais uma, e aí eu vou mostrar para vocês o grande finale de hoje, Altair, que são os 100 mil soldados russos prestes a invadir a Ucrânia. Câmara aprova acordo entre Brasil e Israel na área da defesa. Aí, ó, o Brasil também entrando com tudo na parceria bélica com Israel. Como eu sempre disse, Inglaterra é a primeira extensão de Israel, depois vem os Estados Unidos, segunda extensão de Israel, e depois vem o Brasil, terceira extensão de Israel. O Brasil é a terceira extensão de Israel. E está aí, o Brasil cada vez mais próximo. Uma outra coisa um pouco fora do assunto que eu queria dizer para vocês é que as colherinhas, copos plásticos,
tudo que vocês se acostumam aí quando vão tomar um café, que seja feito de plástico, petróleo, vai acabar. Com a Agenda Verde, eles já criaram colherinhas comestíveis, feitas à base de milho, ovo. Então agora você adoça o café e depois que terminou de adoçar o café, você come a colherinha. Não é? Come no pratinho e depois come o próprio prato. Agora sobre metaverso, eu queria anunciar para vocês algumas coisas que eu falei em Criciúma e vocês não ficaram sabendo. Então vamos lá. Primeiro, o primeiro youtuber do mundo a usar o metaverso já existe. Ele comprou um dispositivo, eu não sei quanto custa, que ele escaneia a imagem dele e projeta um outro ser, um avatar. Ele escolheu um reptiliano, horrível, feio. Enquanto ele fala, como eu estou falando aqui, o scanner capta ele e transforma no avatar. E quem fala com vocês é um avatar incrível, uma animação perfeita, como se fosse um filme profissional de efeitos gráficos. E ontem o Bill Gates disse que no máximo 3 anos todas as reuniões do mundo serão feitas em metaverso. No máximo 3 anos. Ou seja, reuniões começam daqui, em StreamYard, Hangout, Skype, WhatsApp, Instagram, grupos, Zoom, reuniões presenciais, reuniões virtuais, perdão, reuniões de empresa, julgamentos, como vocês viram na pandemia, cultos online, missas online, tudo isso vai ser feito com metaverso. Então, muitas aulas de faculdade em metaverso, eu vou para a faculdade só com óculos. Eu vou para a igreja só com óculos, depois com a lente e depois com o botão cerebral. Então, as pessoas vão colocar um óculos, Altair, vão escolher um lugar confortável da sua casa e vão estudar, vão trabalhar com óculos, só com o óculos. Loucura, mas o Bill Gates disse que tudo isso vai acontecer em no máximo 3 anos. Então, se preparem. Mas não é só isso. Falta tato, falta sensores. Nossas habilidades sensoriais são muito complexas, então o Mark Zuckerberg e outros estão se dedicando não só a mãos que vocês viram que sentem peso, que sentem tato, que tem o tato, mas sim roupas com sensoriais inteiras. Então você vai colocar uma roupa sensorial, vai colocar o óculos no metaverso e você vai sentir uma mulher te tocar, um homem te abraçar, um beijo, um peso, um chute. Já pensou você entrar no metaverso, num game, ou num jogo, ou numa vida pré-real, simulatória, BBB, o que for, um show de Truman dentro do show de Truman, onde você vai ser assassinado, por exemplo, ou sofrer um acidente, sentir a dor de um acidente, próxima da dor real de uma morte. E depois que você tirar o óculos, você está vivo. Então você vai sentir prazer e dor no mundo irreal quantas vezes você quiser e volta para a vida real. E você continua vivo na vida real. Que tal? Loucura, né, gente? Como é que a gente vai falar com esses zumbis daqui para frente? Precisa de drogas agora? Não precisa mais de droga, né? Metaverso acabou com todas as drogas. Não há mais necessidade nenhuma de drogas. Coloca lá a roupa da inteligência artificial. Abre o meu microfone ali, tá aberto, né? Gente, esse é um exemplo de roupa com inteligência artificial que muda de cor. Olha a loucura. Já pensou no futuro você, além de ter sensoriais e metaverso, também tem uma roupa que muda de cor, Altair? Aí você escolhe a cor que você quiser. Que tal? Que mundo vem aí, né? Hein? Eu sempre disse, a vida real é muito pior que nos filmes. A gente assistia Black Mirror e ficava assustado, né? Black Mirror não é nada, né? Hoje a gente vê que Black Mirror não é nada perto do que tá vendo aí, né? Não é nada, nem se compara. O vaticínio que eu quero fazer é o seguinte. A China tem um plano de atacar e invadir o Taiwan até 2025 no máximo, como uma volta da era Trump. 25 é máximo. Quando eles falam assim, é o elástico para surpreender. Sempre vem antes. A Rússia não tem mais tempo. A Rússia tem 100 mil soldados, com previsão de quase 300 mil, na fronteira com a Ucrânia. A conversa do Biden com o Putin foi uma conversa completamente sarcástica. Escuta o que eu estou dizendo. O Putin
vai nos assustar em janeiro de 2022. Era janeiro de 2022, de 2020, perdão, quando aconteceu o que mesmo? Alguém lembra? O que foi assim que nos assustou já no início do ano de 2020? Que todo mundo falou, Terceira Guerra. O Trump maluco da cabeça, quando virou o ano, matou o general Soleimani. 2021 virou o ano com o quê? Insurreição, invasão no Capitólio, o inferno a 4 de dezembro, eleições, já no final de 2019, né, já aquela loucura toda, e as primeiras notícias assim por cima de uma pandemia, de um vírus, que só foi se revelar mesmo em março. Então os últimos 2 anos começaram muito bem, né? E vocês estão preparados para o começo de 2022? Meu vaticínio é o seguinte: o Putin, Rússia, Ucrânia, por causa da OTAN e desse novo líder da Alemanha. Do outro lado, Xi Jinping, por causa de Taiwan, apesar de estar se vendendo aos sionistas, mas lutando contra ao mesmo tempo, até onde pode, amparado pela Rússia, porque se não for pela Rússia, eles já desistiram. Vai acontecer o seguinte: grande possibilidade da queda, por isso que o Charlie Kirk está aparecendo tanto. Eles estão voltando para casa, Altair. E para voltar para casa, o Biden tem que sair. Eu perguntei para vocês, quais foram os 2 grandes vexames do Biden? Vocês responderam o primeiro, muito bem, Talibã. E o segundo vexame é qual? O que vai acontecer agora? Só para vocês terem uma ideia, o Biden já disse que não vai enviar soldados para defender a Ucrânia. Por isso que ele retalhou a Rússia dizendo assim, olha, nós vamos aplicar sanções à Rússia como nunca. Sanções sempre foram aplicadas. O Trump aplicou sanções amigáveis, mentirosas, que na prática não têm efeito nenhum. Mas essas sanções que o Biden promete aplicar realmente complicariam a vida de Putin. Escuta o que eu estou dizendo. A Rússia, se ela apertar, enfrentar a OTAN, como ela está fazendo todo dia, vocês não estão vendo, mas todo dia está tendo casos no mar e no céu. Ontem, por exemplo, um avião da OTAN, um avião americano passando perto das fronteiras da Rússia, os caças foram lá e sai. Antes de ontem, uma embarcação da Ucrânia, fora do limite, sai. A coisa está chegando. O que vai acontecer? China, Taiwan. China, Taiwan, Rússia, Ucrânia, ali, ao mesmo tempo. Mais um constrangimento, mais uma vergonha. Biden não resistirá. Como desde o início eu disse, Biden não vai resistir mais um vexame americano. Então a queda de Biden será pelo grande amigo do Trump, Putin. Vocês entenderam? Não à toa o Putin está chamando o Bolsonaro para ir lá. Então escuta bem o que eu estou dizendo. Escuta o que eu estou dizendo. O começo do ano vai começar assim. Pressão total. Depois desses vaticínios, está na hora de falar desse tema, que vai ser tão fácil falar, que podia ser uma aula toda, mas como eu já falei tantas vezes, eu só venho, na verdade, lastimar a ignorância de alguns e refutar os soberbos que não ouvem. Vamos lá. Bom, eu quero com muita tristeza falar aqui diretamente. Chegou ao meu conhecimento, a não ser que eu esteja errado, a não sei que... Eu errado não, né? O que me disseram. Que o Mr. John, que tanto nos ajudava aqui, saiu da filosofia X e agora é agnóstico. Agora é... Ele não sabe se ele é agnóstico, se ele é agnocentrista ou se ele é ateu. Então, tudo isso já aconteceu em 10 anos de X, muitas vezes com vários personagens. John, sou muito grato a tudo que você fez, a pessoa que você é. Mas, sinceramente, homem, não assististes os graus 52 a 68? Coloca o vídeo ali, Emerson. Marca. Aí um dos vídeos que esse pessoal assiste é um vídeo desse aqui, ó. Olha que coisa mais tosca. Assista um negócio desse daqui e tudo que o X ensinou, cada lágrima,
cada revelação extraordinária. Como é que pode, Alter? Olha isso aqui. Olha o tamanho da tua. O cristianismo é um plágio, ou seja, uma cópia de outras religiões, e eu posso provar. Vamos ver se você já ouviu essa história em algum lugar. Nasceu de uma virgem para livrar os homens de seus pecados. Foi batizado na água, ungido com óleos e jejuou por 40 dias. Crucificado entre dois ladrões. Renasceu e subiu aos céus. De quem você acha que eu estou falando? Ah, você achava que era de Jesus? Peraí. Esse é Quetzalcoatl, essa divindade aqui. No caso, esse nome é bem complicado de falar. Esse deus existe 900 anos antes de Cristo. E vamos a mais um personagem mitológico. Quando esse cara nasceu, 3 homens sábios vieram ao seu encontro e o presentearam com ouro, incenso e mirra. E quando ele nasceu, um homem mau ordenou que todas as crianças recém-nascidas daquele dia fossem assassinados. Fez vários milagres, incluindo ressuscitar os mortos, curar cegos. Morreu, ressuscitou e foi para o céu. E até hoje espera que ele volte. Sim, é o Krishna. Uai, seu app de vídeos curtos. O Mr. Joe vai voltar? Vai sim, claro que vai. Eu tô falando para ele com amor, ele vai voltar sim. Mas não é pelo Mr. Joe, gente, é por todos. Por todos vocês. Gente, pelo amor de Deus, eu já cansei de refutar esses documentários. Eu já cansei de mostrar para vocês, pelo amor de Deus. 52 a 68, eu já falei, quem é Deus? Plural, Elohim, 72. Krishna, uma revelação dele. Cristo, a plenitude de todas as outras revelações, as divindades. Ponto. Esse Deus que você não soube nem falar o nome da Índia, eu já mostrei, tá lá na série, o Império das Índias. Inclusive, nós choramos aqui quando vimos isso como posição de fé, porque isso não é desfé, isso é fé, isso só prova o quanto que Deus teve a mesma revelação em todos os povos, para todos os reinos, nas 72 nações, da mesma forma. Isso só arrebenta com o sistema religioso judaico-cristão, provando que Jesus não é exclusivo. Que Deus se manifestou com amor para a Índia, que Deus se manifestou com amor para a China, que Deus se manifestou com amor para o Japão, para a Mongólia, para os Cazares, para toda a Terra. A mesma história. E quando não é a mesma história, que ela é parecida, ela se repete, inclusive, do judaísmo ao cristianismo. Inclusive, o judaísmo também é plágio. Eu também mostrei aqui, por exemplo, que todo o alfabeto hebraico, que esse pessoal entra aqui, Altair, fica, por que não fala o nome original de Deus? Por que não fala o nome original de Deus? Por que não fala o nome original de Deus? Só para a tua informação, não existe língua santa, idioma santo, porque Abraão era pagão, Abraão não era hebreu. Hebreus são aqueles que do Vale de Hebron surgiram depois da Mesopotâmia. Quando é que vocês vão aprender que tudo começou pagão? Vocês sabem o que é pagão? Pagão é um xingamento que os judeus criaram para quem não segue a lei. Todo aquele que não segue a lei é desgraçado pagão. Assim eles querem nos chamar. Depois aliviaram com um termo chamado gentil. O que vocês são quando vocês não seguem a lei? Gentios. E vocês dizem, olha, nós somos gentios. Eu já vi até boca de burro dentro da igreja, pastor. Padre dizendo, nós somos gentios. Não pode falar isso, ô boca de burro. Aí chamam os outros do que? De herege. Mesmo papinho de chamar os outros de herege é o mesmo papinho de chamar os outros de pagãos. Nós somos pagãos com muito orgulho, mas no sentido de aceitar a crítica ridícula, imposta, maligna, mal intencionada. Chamar-nos de hereges e pagãos está na mesma. Porque é tão simplesmente dizer, vocês não seguem o nosso Deus. Ponto. Vamos entender que tudo surgiu do politeísmo, paganismo, do Deus plural, façamos o homem a nossa imagem. Do Deus plural, Elohim ufológico, ei, adeçamos ali e confundamos os homens. Vamos tirá-los do jardim para que eles não sejam como um de nós. Ponto. Nós, plural. A revelação do Deus único e pessoal só surgiu depois do exclusivismo para uma nação que caiu na armadilha do ego. Não entenderam isso ainda? Se um vídeo de TikTok derruba vocês, pior ainda, se for ateu, nunca creu. Quem deixou de amar nunca amou, quem deixou de crer nunca creu. Quer saber? A tua fé nunca foi alcançada.
Ninguém muda, só se revela lastimavelmente, por melhor pessoa que seja. Tenho que dizer, nunca creu. Quer ir para a inexistência? Quer ir para o lixo? Ainda não viu o design inteligente? Ainda não viu a geometria sagrada, a assinatura de Deus em todos os lugares? Se a Terra tivesse só um pouquinho mais de massa, um pouquinho menos de massa, tivesse um pouquinho mais de mar, um pouquinho menos de porção seca, um pouquinho mais de elétron, se o nêutron fosse só um pouquinho mais pesado, não existiria vida. E você vem me acreditar no acaso? O mundo é feito de matéria escura, energia escura. Sem energia escura, sem matéria escura, nada do que existe estaria fixo, sólido e sendo transformado em expansão pelo santo amor de Deus. A perfeição de Deus, a assinatura na geometria sagrada das plantas, que vai dos fractais até o 369, tudo é assinado por Deus. Uma criatura inteligentíssima, que fala dentro da consciência dia e noite, e que entende as suas filosofias, críticas e pensamentos. Entre nós, fora do sistema, Altair, não é proibido pensar. Mas cuidado, porque se você não tem dedicação e amor, esses dias aí eu inspirado disse, quem não ama e não busca o sentido não encontrará o destino. Isso não é amar o destino e buscar o sentido. Isso é aquele aluno afoito que não escuta. Quantas vezes eu disse ao Mr. John, para com essas frases pesadas. Não escreve essas coisas na camisa. Muito pesado, muito ódio. Coloca coisas mais leves, mais amáveis. Cuidado com o desequilíbrio. Vai mais com calma, vai com amor, vai com jeitinho. Sabe, cheira uma flor, pega uma abelha na mão. Conheça Deus. Pelo amor de Deus, será possível que ainda estão nessa? 72 civilizações. Altair, se Deus se revelasse só a Israel e os cristãos, eu duvidaria, eu seria ateu. O Deus que se revelou a 72 nações, aí sim é Deus. Eu não confio no Deus da Igreja Assembleia de Deus ali na esquina, que só se revelou para eles. Esse Deus eu não confio. Eu confio num Deus que está... A história do dilúvio eu provei. Vou falar de novo. Todo mundo escrevendo aí. 52 a 68. Universidade X. Aulas gratuitas. A série dos impérios. Lá eu mostrei, de forma incrível, a história do dilúvio está na China, está na Índia, maias, incas, astecas. Pelo amor de Deus. Isso só prova o quê? Que o dilúvio existiu. Se o dilúvio tivesse na Bíblia, era um problema. O dilúvio está em todas as civilizações. Que maravilha, então. Isso não é plágio. Isso é prova, cabeça dura. Isso é prova. Não estou falando ao Mr. John, pelo amor de Deus. Eu estou usando o Mr. John como bode expiatório. Ninguém mandou ele cair nessa. Tudo isso me dá uma certa preocupação pedagógica, porque é sinal que não entenderam o porquê da Bíblia original Códex, Altair. Não entenderam que a nossa fé não tem base bíblica. A Bíblia tem problemas diversos. A nossa fé é num Deus que assina na dualidade, caramba. Ninguém pode negar a dualidade. A dualidade cósmica é a assinatura de Deus, tanto que até as universidades mais conceituadas hoje aderiram à teoria do design inteligente. Se eles aderiram à teoria do design inteligente é porque a quântica está fazendo o homem se render a Deus. Tá vendo? Coisa mais linda, gente. Coisa mais linda. Né?